Olá, meus amigos e amigas, estamos em mais um MCast, hoje com a presença ilustre de uma grande advogada, uma querida amiga, Daniela Vespúcio. Iremos falar sobre um tema muito importante, violência contra a mulher. Exatamente. Daniela, seja bem-vinda. Hoje é a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre esse tema que é tão importante, não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. Exatamente. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite com o Dr. Marcos da Costa, que nas suas duas gestões, de 2013 a 2018, enfrentou de uma forma muito corajosa e combativa essa questão da violência doméstica, né? Então, prontamente atendi ao convite para falar desse assunto que é tão importante e que agora está extremamente evidenciado decorrente da pandemia, porque na pandemia esses números aumentaram muito, porém nós tivemos aí alguns avanços, né, decorrente aí da lei 14.188 de 2021, que instituiu a criminalização da violência psicológica contra a mulher, que na minha opinião, e os dados mostram que essa opinião tem respaldo, ok? A raiz da violência contra a mulher é a violência psicológica, sem dúvida alguma. Violência psicológica, muitas vezes a mulher nem percebe que ela está sofrendo, né? Porque é um procedimento de dominação, né? A violência psicológica, né? Exatamente o que o Dr. Marcos acabou de falar. A violência psicológica ela é sutil, ela não é clara, né? Como, por exemplo, uma agressão física. Uma agressão física, você sabe que sofreu agressão física, procura a delegacia, faz ali o exame de corpo de delito e comprova. A violência psicológica, ela é sutil e ela vai aumentando. E como o Dr. Marcos Acosta colocou, muito pontual, é um processo de dominação. A mulher, ela vai perdendo a sua identidade, então ela vai cedendo, ela não vai colocando limites, que ela perde completamente a sua identidade. Aí nós temos vários aspectos, várias situações que demonstram uma violência psicológica e vamos falar dela. E o que é importante é que é impressionante como dentro das demais violências, como a violência sexual, violência física, patrimonial e a moral, sempre existiu um precedente aí de violência psicológica. É impressionante. O que me chama muita atenção, nós tivemos recentemente a divulgação de uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Sim. E os números são gritantes, né? Nós tivemos, em 2021, 1.300 casos de feminicídio, ou seja, de mulheres que foram mortas. 1.300 casos em 2001. Que representa 25 por semana e um caso de feminicídio no Brasil, um caso a cada 8 horas. Exatamente. Isso mostra que nós precisamos evoluir demais. Sim. Agora, o que chama a atenção nesses números é que mais de 90% dos casos nasce de relacionamento com esposos ou ex-maridos, né? Ou companheiros dentro de casa. Exato. A relação do feminicídio está muito ligada ao comportamento familiar. Isso me impressiona demais. Sim. E, inclusive, esses números são os divulgados, né? Fora os números que nós não sabemos. Então, a violência psicológica, uma mulher que sofre uma violência psicológica, ela começa com a violência psicológica, terminando no feminicídio, podendo fazer aí um passeio pelo Código Penal. Lesão corporal, crime de dano, arrombamento de casa, enfim, cárcere privado, são muitos crimes e até a violência patrimonial. Então, o que a gente percebe é que essas mulheres, elas possuem uma dificuldade muito grande de receber um amparo da justiça, das delegacias, porque se elas recebessem no início da violência psicológica, não chegaria em um feminicídio, que é o crime mais grave, né? O pior deles, que aí não tem jeito mais. A evolução que nós tivemos no que diz respeito à justiça é muito lenta, né? Eu lembro que a primeira delegacia da mulher, que teve como delegada a delegada Rose, a querida amiga delegada Rose, Sim. ela foi criada na época do governo Franco Montoro, né? Que era um advogado, humanista, jurista, um grande jurista, era conselheiro da OAB, né? E, aliás, a OAB, na sua tradição, a OAB de São Paulo, na sua tradição, formou grandes políticos, né?
tanto em nível de governo, tivemos, por exemplo, Carvalho Pinto, que foi outro grande governador, parlamentares, Senado Federal, Câmara dos Deputados, e a criação da primeira delegacia da mulher já foi um grande marco. Exatamente. Né? Depois foi pouca evolução em relação a novas delegacias. Nós temos poucas delegacias em São Paulo. E só muito recentemente, atendendo um pleito que foi apresentado pela OAB, já muito, né? Nós, na nossa gestão, nós brigamos por isso, passou a delegacia a ter 24 horas. Exatamente. Porque até pouco tempo, nem 24 horas tinha delegacia da mulher. Falou algo muito importante. Quando eu atendo minhas clientes no escritório, eu oriento. Elas estão lá naquele ciclo da violência doméstica, que é um ciclo muito difícil para sair por diversas questões econômicas. Então, elas contam muito que elas possuem uma acolhida pequena na delegacia, uma ótima acolhida na vara de violência doméstica. Só que a vara de violência doméstica não fica 24 horas, como a DDM. Então, a DDM tem agora essa disponibilidade decorrente aí do... E foram poucas, ainda poucas delegacias têm 24 horas, a maioria não é 24 horas, né? Sim. E aí vem o problema da justiça, né? O Ministério Público, não tenho dúvida, o Ministério Público tem grandes promotoras, sim, que ligam com o tema da mulher, eu conheci algumas. Aliás, mas o sistema de justiça ainda é muito machista. Muito. E aí essa visão machista do sistema da justiça repercute quando é apreciado um caso que envolve violência da mulher. Sim. Então, eu cito como um exemplo. Até recentemente, não tinha uma mulher eleita para o órgão especial do Tribunal de Justiça. Para entender, o Tribunal de Justiça tem 350 desembargadores, fica inviável a temas que o tribunal deve se manifestar de forma, no seu plenário, fica inviável o julgamento por 350 desembargadores. Então foi criado o órgão especial, que são 25 desembargadores. Esse órgão especial foi criado há décadas. E onde tem os principais julgamentos do Tribunal de Justiça. Por exemplo, as ações diretas de constitucionalidade, sim, no âmbito do Tribunal de Justiça, é o órgão especial que julga. E até recentemente nós não tínhamos uma mulher eleita membro do órgão especial. Exato. Lembra que eu fui conversar com o presidente do Tribunal de Justiça à época, dizendo isso, me incomodava, tinham dois assuntos que me incomodavam profundamente, eu disse ao presidente do tribunal. Um deles, aliás, era o fato de uma mulher ter sido eleita. Ele disse, presidente, nós temos que mudar isso. E ele concordou e naquele ano foi eleita a primeira mulher, Maria Cristina Zucchi, desembargadora, sim, e eu tive a honra de participar, inclusive, da posse dela no tribunal, no órgão especial. E também o tribunal tem uma tradição, veja como a visão machista, né? Como a gente não percebe. O tribunal tem uma tradição de homenagear os grandes nomes do direito, advogados, promotores, juízes, entronizando bustos, né? Das grandes figuras formadoras do direito. E eu disse ao presidente do tribunal, eu falei, presidente, não tem um busto de mulher. Exatamente. E aí ele me autorizou, então nós fizemos a entronização do primeiro busto de mulher, isso foi em 2018. Agora, foi o último ano da nossa gestão, que foi da Maria Augusta Saraiva, a primeira mulher advogada, a primeira mulher a se formar em direito no estado de São Paulo, em 1903. Essa visão, que é uma visão efetiva, machista da justiça, não é uma visão de alguém. A estrutura machista da justiça país, repercute, mas na justiça repercute no julgamento. Muito. Porque você tem tribunais, por exemplo, o Tribunal do Trabalho de São Paulo, tem uma tradição, tem diversas mulheres que presidiram. O Tribunal de Campinas tem uma tradição, tem diversas mulheres que presidiram o tribunal. São Paulo nunca tivemos um presidente, uma vice-presidente, uma corregedora, nem uma presidente das 3 seções, direito público, privado e criminal. Nunca tivemos uma mulher presidindo nem uma sessão, nem decano. Então, os principais que compõem o Conselho Superior da Magistratura, que também, por consequência, nunca teve uma mulher. Essa visão não acaba interferindo no julgamento? Muito, atrapalhando o julgamento, e as próprias mulheres também já se sentem inferiores, né? Outra coisa que eu sinto. Então, o que acontece quando uma mulher vítima de violência, eu trabalho bastante com divórcio, né? Então, elas conversam comigo sobre o que está passando, elas têm muita dúvida se estão passando uma violência psicológica ou não. Por quê? Porque o sistema já é dessa forma, e o judiciário, sem dúvida, né? Também é a mesma coisa, e delegacia, então, de polícia, mais ainda.
Então, é necessário que elas identifiquem. E hoje em dia, nós temos aí alguns projetos que não são do governo, mas que elas podem procurar. Inclusive, nós vamos colocar aí o WhatsApp do programa Justiceiras, que as mulheres podem procurar para receber esse amparo e, inclusive, identificar se elas estão passando pela violência psicológica ou não. Porque o que acontece? Decorrente desse sistema todo, elas possuem muita dúvida. Por quê? Porque até em casa, elas foram educadas desse jeito. Então, a própria mãe, a própria tia, a avó, quando elas conversam sobre alguma questão... Uma sociedade machista. Não, ruim com ele, pior sem ele. Não, ele não é assim. Além do que, o agressor muitas vezes não demonstra essa personalidade controladora, manipuladora, agressiva para os outros. Então, muitas vezes a mãe é contra o divórcio, é contra, né? Então ela não recebe isso, esse amparo, essa clareza. Então é necessário buscar o quê? Um profissional da área da saúde mental, que nesse projeto Justiceiras tem, e na própria vara de violência doméstica tem uma equipe multidisciplinar. Então, uma vez que é concedida uma medida protetiva, a mulher ela recebe todo o amparo que ela precisa. Então, cada caso é um caso. Tem algumas que precisam de algum lugar para morar, outras de um tratamento psicológico, escola para criança, enfim, isso é distribuído. Embora ainda nós temos várias lacunas, é necessário melhorar tudo isso. Mas um ponto assim, que eu acho muito importante é essa conscientização, né? Porque o Dr. Marcos tem, né? Desde a sua gestão que eu acompanho, né, na OAB, de 2013 e 2018, ele sempre valorizou a mulher. Sempre, sempre. Inclusive, estava contando da filha aqui com o maior orgulho, antes de começar, né? Então, ele tem essa questão de valorizar, respeitar o público feminino. Porém, é necessário, e o senhor pensa nisso, né? Em orientar os delegados, as autoridades do poder judiciário para, né, conseguir identificar e acolher essas mulheres que estão dentro de um quadro aí de violência psicológica, porque, como eu disse, com certeza o maior problema da violência contra a mulher é a violência psicológica, porque começa assim, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tive uma cliente que foi vítima de uma violência patrimonial terrível. Sempre ela tinha um cargo muito alto, tem ainda, né, um cargo alto. Todo o dinheiro dela, ela entregava para o marido. Ela não tinha dinheiro, às vezes, nem para fazer a unha, porque ele que administrava. Aí eu perguntei para ela, mas como que você chegou nesse ponto? Porque ele foi incutindo devagar na minha cabeça que eu não sabia lidar com dinheiro, que eu não sabia aplicar. Eu falei, mas a regra é muito simples, você gasta menos do que você ganha, assim você administra o seu dinheiro. E outras também não tinham nem documento para entrar com uma ação. Isso eu estou falando de classe alta. Sim. Eu estou falando de classe média alta. Imagina a classe mais baixa. Né? E na classe mais economicamente mais dependente. Doutor Marcos, eu já fiquei sabendo de casos de violência sexual que não é só forçar a relação sexual, simplesmente explorar nas classes baixas. Que é outro detalhe. Desculpa, completa. Não, explorar a sexualidade da mulher, ou seja, com prostituição, né? Então, o marido é o como é que chama? Cafetão. O cafetão da mulher e ela é obrigada, se sujeita a esse tipo de trabalho, né? É impressionante, porque no Brasil, como falei, é um feminicídio a cada 8 horas. Sim. Mas é um estupro a cada 10 minutos. Exatamente, estupro a cada 10 minutos. Um estupro cometido contra mulher no Brasil a cada 10 minutos. Não, e ainda por cima, eu já ouvi muito, até de autor de criminologia, que a culpa é da mulher, porque ela usou um shorts, porque ela é bonita. Então ela tem culpa de ser bonita, por isso que ela foi estuprada. O que é um grande absurdo. Mais uma vez, volta ao que a gente estava falando, o machismo, né? E o machismo vem lá de trás, né? Eu tive uma situação que foi dramática. Nós fizemos, quando eu estava na presença da ordem, um evento na Paulista, que nós tivemos muitas colegas, muitas advogadas se fizeram presente, denunciando a situação do estupro, que naquele momento era um a cada 11 minutos. Aumentou o número de estupro, isso foi em 2016, Sim. De lá para hoje. Sim. Aumentou.
E aí, naquele dia, quando eu saio de lá, do evento, eu recebo uma ligação de um presidente de uma subseção do interior, que uma colega nossa tinha acabado de ser estuprada. Tinha no fórum, passou um carro, fez ameaça, ela teve que entrar no fórum, ela foi. E aí, naquele momento, eu tive a oportunidade de entrar em contato com as autoridades policiais, eles foram atrás e conseguiram prender a pessoa, prender o criminoso. Mas aquele momento eu senti, eu confesso, uma sensação dúbia, porque ao mesmo tempo, diz assim, o sentimento de que a justiça seria feita, porque o dano não vai ser reparado nunca. Nunca. Mas a justiça seria feita porque rapidamente foi preso o agressor, o criminoso. Tantas mulheres que não teriam a mesma oportunidade, porque eu era presidente da OAB, tive condições de entrar em contato com as autoridades na hora, pedir, e tantos outros. E esse é um problema do Brasil. Geral, generalizado, quer dizer, e que, no caso da violência à mulher, toma uma proporção dantesca, que é o sentimento de impunidade. Porque se o companheiro da mulher, sabe que ele vai ser punido, ele não comete violência. Exatamente. Se esse criminoso, agressor, sabe que ele vai ser punido, ele não comete o estupro. Estimulado pela falta de um processo adequado, um processo judicial adequado, que leva à condenação de quem pratica um crime. Isso estimula. E essa impunidade toda, ela está ligada também à resistência que a mulher recebe quando ela procura o poder público para ser amparada e não é. Ela volta para casa. Eu tive uma outra cliente, estava falando aqui, agora eu estou lembrando de tudo. Foi num carnaval. Ela sofreu aí uma violência física, estava com a mãe, não foi um dano tão sério, mas ela estava com a mãe dela e mesmo assim foi agredida. E eu já tinha orientado a procurar a delegacia, né? Eu estava viajando, tudo. Ela procurou 6. Na sexta, que ela foi ouvida, foi feito o exame de corpo de delito e concedida a medida protetiva. Então, a questão mesmo, eu acho que o ponto principal é essa questão da impunidade, porque é exatamente isso. O sujeito, ele sabe que ele vai ter um problema, vai responder um crime, vai ter aí uma medida protetiva contra ele, porque implica um problema sério, e hoje em dia o descumprimento implica até prisão em flagrante. Antigamente fazia um TC, até 2019 era um TC, então mudou aí, né? Então, vem aumentando, ainda está engatinhando, mas vem aumentando. Mas se tiver um rigor maior, né, e já começa ali atrás, quando a mulher procura um amparo aí na delegacia, procura, quando ela vai levar a notícia desse crime, dessa agressão que ela está sofrendo. Porque muitas vezes ela volta para casa frustrada. Eu fui lá, não aconteceu nada, então não vou fazer nada, é perda de tempo. A impunidade afeta os dois lados. Afeta a vítima, que tem medo de se expor, muitas vezes numa delegacia atendida por um homem, não na delegacia da mulher. Não, um homem que, evidentemente, o tratamento numa situação como essa, por mais sensibilidade que ele tenha, não vai ser igual a uma mulher. Né? Uma mulher sendo atendida por uma mulher, evidentemente, é a relação de confiança, é uma relação de respeito, é mais ampla. Então a própria vítima, por conta da impunidade, ela deixa de denunciar, né? Ela vai recebendo essa carga de violência, seja psicológica, seja moral, seja até mesmo física, né? E vai absorvendo essa carga porque ela tem medo de denunciar e não ter consequência e piorar, agravar a situação. E o agressor, sabendo da impunidade, ele vai avançando cada vez mais sinais até chegar ao feminicídio, que é provavelmente um ponto auge. E tem mais um detalhe aí. Além dessa questão aí, de diversos crimes decorrentes da violência doméstica, ela também adoece, essa mulher. Sim, né? verdade. Então, nós temos estatísticas onde é comprovado que além da depressão, que eu até faço uma analogia da violência psicológica com a depressão, porque até pouco tempo a depressão era ignorada, da mesma forma que a violência psicológica é ignorada. Hoje sabe que a violência psicológica por si só,
é capaz, além de ser o início de outras violências, ela também adoece fisicamente a mulher, além da Você vai depressão, somando. doenças autoimunes, câncer, problemas de pele, obesidade, alcoolismo, dependência de drogas, enfim, tudo isso porque ela vai somatizando, é muito sério mesmo. Agora, voltando ainda ao ambiente de justiça, porque eu acho que ali a primeira mudança tem que ser lá, Sim, né? Porque lá é que vai acabar com a impunidade. Vou citar 2 casos sim, dos quais eu participei como presidente da ordem. Aliás, 3 casos. 3. Que mostram um pouco o que, ao meu ver, é a prevalência do machismo, além desse que eu comentei, de nunca ter sido eleito uma mulher para algo especial, para o Sim. Conselho Superior de Magistratura, ou de só ter um busto, até hoje, uma mulher no Tribunal de Justiça, que foi que nós fizemos a entronização, que é da Maria Augusta Saraiva. Não, só um parênteses. Muitas mulheres vão procurar emprego, a primeira coisa que perguntam é: você tem filhos? Você é casada? É, lógico. Você pretende ter? Mas na Justiça, primeiro foi o seguinte, um dado que eu recebi, amigas que são promotoras de justiça, que vieram mostrar para mim um levantamento que eles fizeram, de que quando não há mulher na banca do concurso, eles vieram falar do Ministério Público, mas eu tenho certeza que na magistratura é igual. Quando não há mulher na banca, o nível de aprovação de mulheres cai. Então, tanto que elas vieram pedir para que eu, como já tinha uma banca de um concurso que abriu do Ministério Público quando eu estava na presidência, vieram pedir para eu indicar mulheres, porque na banca constituída pelo Ministério Público não tinha nenhuma mulher. E eu fiz a indicação de 2, uma como titular e uma como suplente na banca. Esse é um ponto interessante, que mostra isso. Se não houver mulher na banca do concurso público, o volume de mulheres cai. Como as empresas que não querem contratar mulheres que pretendem ter uma família, ou então se contratam por um valor bem mais baixo. Mas a justiça não podia ser assim, né? Não, porque a justiça não tem caráter até lucro. A justiça não tem caráter lucro, né? Exatamente. Não tem caráter lucro. Mas nenhum lugar deveria ser assim. Né? Mas principalmente a justiça, né? Sim. A justiça é a última trincheira que nós temos, né? Foi disso. O outro dado foi de um amigo, um político, que veio reclamar para mim que a filha, que passava nas provas técnicas, sempre muito bem colocada, primeira, segunda, assim, ela é sempre muito... E quando chegava no concurso, na prova oral, viam o sobrenome dela, iam perguntar para ela se era filha desse político e se ela tinha o mesmo pensamento político, etc. E aí reprovavam ela. Eu digo, há um lado gravíssimo, que é condicionar a magistratura a um viés político, porque não gostavam daquele político, Sim. porque ele tem um viés assim assado, e aí impunham a filha desse político, restrições para ingressar na magistratura, reprovavam ela no exame, por ser filha do político. Mas tinha um lado da mulher também, porque talvez se fosse um homem, esse tipo de pergunta não teria sido feita. Sim. Tenho essa preocupação. E a terceira, em relação à justiça, foi uma situação de uma vara do interior do estado, onde um promotor pediu e o juiz concedeu. Nossa, essa foi demais, a laqueadura obrigatória contra uma mulher. Sim. Dizendo que a mulher tinha muitos filhos, já tinha ultrapassado, e que ela tinha uma vida com bebida, não lembro se tem droga também e tal. E mandou, e foi feita a laqueadura forçada na mulher. Exatamente. Fazer uma violência contra o corpo da mulher por algo que não é direito deles. E a gente foi pro CNJ, eu não sei, CNJ, CNMP, e alguém pode dizer, não, mas veja bem, essa mulher é uma mulher que de fato bebia e tal, mas era uma mulher pobre. Se fosse uma mulher de uma classe economicamente favorável, eu duvido que tenham feito isso. Exatamente. Não teriam feito isso. E se fizeram isso com essa justificativa, o que impede a mulher fazer com outra justificativa? Se sentem no direito de fazer uma agressão ao corpo da mulher, porque acham, pela mentalidade deles, que o fato de ter muito filho e ter essa dependência química, bebida e álcool, né? E não sei se química também, eu não me recordo. Sim. O que impede amanhã? Não, mas tem muito filho e ela é pobre, né?
Então, teve Mais muito. preconceito ainda, né? O que impede alguém que se arroga no direito de impor a outrem uma pena que significa uma violação do corpo, que impede amanhã dessa mesma autoridade não impor essa mesma pena numa outra situação. E aí nós fomos o Conselho Nacional de Justiça, fomos o Conselho Nacional do Ministério Público. São 3 situações que eu lembrei agora, vou citar outras, mas 3 situações que mostram, somando aquela da falta de mulheres nos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça, mas também a questão de nenhuma homenagem foi feita à mulher, só homens, né? Mostra que a nossa justiça é machista. E aí vem a vítima, né? Num ambiente como esse, enfrenta o magistrado, né? Que muitas vezes ainda ironiza a situação. Sim, como delegado. Ou o magistrado que ironiza a situação, ou que acaba não concedendo uma medida protetiva, porque diz, mas não é bem assim, ou não foi tão grave, etc, etc. Infelizmente isso acontece, né, Daniela? Muito. Eu até estava te contando o caso da minha cliente que recebeu um bofetão no rosto, estava marcado, né, e a promotora pediu a medida protetiva e não foi concedida porque ela achou que era uma briga entre casal. Então, o que o doutor Marcos estava pontuando com relação ao concurso público é um grande absurdo, porque a mulher já tem esse problema, se ela não for profissional liberal, ela enfrenta esses problemas em empresas privadas, aí ela não pode nem prestar um concurso público, porque ela vai sofrer aí preconceito também, fica complicado, né? Além de toda a violência, que pior ainda, porque ela não consegue nem sair de casa, porque quando ela é vítima de uma violência psicológica, que foi criminalizada e ainda também está engatinhando, porque a pena é muito baixa, de 6 meses a 2 anos, porém, não tem os benefícios do GCRIM, pelo menos isso, né? Mas quando ela é vítima desse tipo de violência por muito tempo, tal, ela fica tão adoecida que ela nem tem vontade de sair de casa, fazer nada, ela nem busca os seus direitos. Aí isso acaba enraizando ainda mais o machismo, que já vem lá de trás, né? Essa dominação. Achei perfeita a sua colocação. Daniela, vamos falar um pouquinho para quem está nos assistindo. Me conta as suas redes sociais, porque você fala muito nas redes sociais sobre a questão da violência, né? Bastante. Fala quais são as redes sociais para as pessoas poderem... Aí das mulheres, não só nisso, né? Defesa aí na parte dos alimentos, né? Tudo isso. Eu tenho um canal no YouTube que é Professora Daniela Vespucci. Canal no YouTube, Professora Daniela Vespucci. Vespucci são 2 Cs e I. Isso, 2 Cs e I. Porque eu também dou aula de processo penal, prática processual penal, processo penal e direitos da criança e do adolescente para a primeira fase da OAB. E prática processual penal para a segunda fase da OAB. Então, ali tem várias dicas, várias aulas dos diversos cursinhos. No Facebook é Daniela Vespucci e no Instagram é @Daniela Vespucci 741. São essas. E na nossa, no Facebook, Marcos da Costa Oficial, YouTube, Marcos da Costa Oficial, YouTube e Facebook, Marcos da Costa Oficial. E no Instagram, Marcos da Costa, tudo junto, underline, que é aquele tracinho embaixo, Marcos da Costa, underline, SP de São Paulo. Né? Bom, porque nós vamos, através das redes sociais também, divulgando essas questões e procurando orientar. E por falar em orientação, o que deve fazer uma mulher que é vítima de uma violência doméstica, focar na violência doméstica? No caso da violência doméstica, hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela trata sobre a relação doméstica. Então, a vítima é sempre a mulher, sendo o agressor qualquer pessoa da violência, da relação doméstica, podendo ser outra mulher. A madrasta, que muitas vezes tem muitos ciúmes, né? Da enteada. E então, qualquer pessoa da relação doméstica. Então, ali nós temos 5 tipos de violência. A violência física, super fácil de ser identificada. A violência patrimonial, que já falamos um pouquinho, que é essa questão aí de controlar o dinheiro da mulher, não deixar a mulher saber quanto o marido ganha. Então, assim, também ele também tem sob controle reter os documentos, destruir roupa, um vestido bonito, então ele vai e rasga para ela não usar. Isso tudo é violência patrimonial, né? Tem a violência sexual, que falamos aí, forçar a mulher a ter uma relação sexual, que aliás é um caso que já vem, acho que lá atrás a relação sexual para a mulher era uma
obrigação, né? Só a partir do século XX que a mulher começou a sentir prazer na relação. Era só para ter filho, né? E a violência moral, que é praticar contra a mulher injúria, difamação e calúnia, e isso acontece bastante, viu? Principalmente, às vezes, para atrapalhar o trabalho dela. Então, aquele agressor que sempre foi muito simpático, ia nas festas da empresa dessa mulher, do trabalho dessa mulher, quando ele está em vias de separar, ele procura os chefes e acaba praticando injúria, difamação e calúnia contra ela. Então, como eu falei, nós temos aí a tecnologia a nosso favor, é necessário gravar, porque como acontece no âmbito doméstico, muita gente, não tem testemunha, muita gente em volta nem acredita que ela está passando por tudo isso. Então, no caso da agressão física, tem que procurar a delegacia imediatamente e fazer exame de corpo de delito. Não conseguiu, tem que tirar foto, guardar, você tem que guardar provas, você sabe disso, né? Então, uma delegacia tem um número que a pessoa pode ligar para a mulher? 180. O número 180 para fazer denúncia de violência doméstica, qualquer um. Qualquer violência contra a mulher. O 180 é específico para mulheres. Exatamente. Então, 180. Também, como eu estava falando, a Lei Maria da Penha tem como vítima a mulher dentro da relação doméstica, podendo ser o agressor ou outra mulher, né? O 147B, que fala da violência psicológica contra a mulher, que é um crime tipificado no Código Penal, a vítima é a mulher, só que não está restrito ao âmbito doméstico. Qualquer pessoa pode, né, praticar essa violência psicológica, que é essa tortura, essa dominação. Então ele usa todos os meios, o agressor usa todos os meios possíveis para quê? Para coagir a mulher a fazer o que ele quer. Então ele usa tratamento de silêncio, chantagem, intimidação, o que funcionar. Ele vai tentando o que ele conseguir. Isso, mas para ser denunciado, além do qual mais? Aí, ó. 180, telefone, a delegacia. A delegacia, procura a delegacia que estiver aberta, né, se ela conseguir sair, gravar, ideal delegacia provas, da mulher, ideal delegacia da mulher. Guardar provas. Se ela não conseguir na hora, se ele tirar o celular, ela já envia para alguém, ela tem que fazer qualquer coisa. Na hora já envia no WhatsApp de alguma amiga, alguém para guardar essa prova. Também dá para fazer agora o boletim online. Então nós vamos colocar online aí em qual site vocês devem entrar. E uma coisa que tem funcionado muito, esse programa Justiceiras, né? Tem até um WhatsApp que nós vamos colocar aqui também. O WhatsApp do programa Justiceiras, ela procura a qualquer hora. O que é o programa Justiceiras? O programa Justiceiras é um programa de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Então tem advogadas, médicas, psicólogas e tem resultado num efeito muito, muito maior do que a procura à delegacia. Então elas são acolhidas nesse primeiro momento e encaminhadas. Porque quando elas procuram uma delegacia, o que tem acontecido a maior parte das vezes? Elas desistem. Então, no programa Justiceiras, que nós vamos colocar todas as informações aí para vocês, tá aí na tela para vocês, é possível procurar também. E tem a campanha... Nossa, do Sinal Vermelho, bem lembrado. Sinal Vermelho. Que começou aí na pandemia, né? A campanha do Sinal Vermelho, explica um pouquinho para as pessoas. Essa campanha é incrível. E, inclusive, durante o calor aí da pandemia, ela teve um resultado muito grande. O que acontece? Consiste em simplesmente a mulher pegar um batom vermelho ou uma canetinha e fazer um X na mão, né? E na hora... ela fazer um X na mão e na hora que ela procurar, ela for em algum lugar com ele, qualquer comércio, farmácia tal, ela mostra esse X. Aí o atendente que já está sabendo, ele dá um jeito ali, oi, tudo bem, você ganhou um batom aqui, vamos fazer um cadastro aqui. E ele já avisa a polícia, fazendo o cadastro, pegando o nome do agressor, o local, o endereço tal, ele já manda a polícia. E deu muito efeito essa campanha. Aí a outra alternativa é a justiça? Procurar a vara de violência doméstica, que tem um bom acolhimento, elas conseguem acolher e clarear a situação. Precisa de advogado? Não. Ela pode procurar, inclusive a medida protetiva. Tem defensor público, é isso? Lá?
próprio promotor de justiça pede Tá bom. a medida protetiva e o que acontece ali? O único problema é que no horário, durante o dia e num horário restrito, né? Então muita gente não consegue por conta do trabalho e tal, mas... E onde fica? No foro criminal? Foro criminal. Não tem no interior. Tem Só tem algumas comarcas tem. Algumas comarcas. Precisa dar uma olhadinha depois. Cada vítima tem que procurar o local mais próximo. Na sua comarca, cidades menores, talvez num centro um pouquinho maior que vai ter. Delegacia da mulher, tão poucas também. Sim. São poucas delegacias no estado. Mas quando elas ligam no 180, elas recebem toda essa orientação, falando qual é o local, o que está acontecendo, elas são bem acolhidas também nessa parte. No momento da pandemia, tinha uma outra dificuldade. Você falou de ligar, eu estava no meu escritório, recebi uma ligação de uma senhora, esposa de um empresário, perguntando se eu pude atendê-lo. Eu não faço área penal, nem área de família, né? Eu faço área empresarial. E eu, naquele momento de pandemia, estava mais intensa. Eu disse, vamos conversar, faz por Zoom a reunião. Eu preciso fazer pessoalmente. Lógico, então vem aqui, eu a recebo. E ela foi pessoalmente ela me disse, eu sou esposa de um empresário, né? E estou sofrendo violência física dentro da minha casa, por isso que eu não podia falar. Eu tinha que fazer pessoalmente, não podia ser por telefone, não podia ser por virtual, por alguma plataforma virtual, porque ele estava também, por causa da pandemia, 24 horas dentro da minha casa, ele não está saindo de casa. E aí eu não conseguia falar. Numa situação como essa, né, que a mulher não consegue manifestar, boletim online. Boletim online. Ela faz boletim online e dá resultado, né? Nós temos resultado. Dá resultado, sim. Porque ela consegue. Então ela tem que pedir ajuda para alguém, ter algum, sabe uma coisa que é muito legal? Quando ela tá nesse ciclo, conversar com alguma amiga, ter algum sinal, alguma senha, alguma identificação, né? Pizza de calabresa, por exemplo. Nossa, eu tô com uma vontade de comer uma pizza de calabresa. Aí a amiga já sabe que ela tá em perigo e manda alguém, enfim. E os prédios também, os condomínios, na pandemia, eles foram orientados também a, percebendo qualquer coisa, chamar a polícia imediatamente. Percebendo aí uma briga muito... Aquela história de que em briga de homem e mulher não se mete a colher, ficou no passado. Ainda bem. Né? Ficou no passado, porque a violência, ela se faz presente, inclusive na relação entre dois companheiros, né, casados ou não, e que não pode deixar de ser denunciada, né, essa violência, e qualquer violência, porque essa violência pode chegar ao ponto do feminicídio. Né? O feminicídio, acredito eu, se me permita, se eu estiver correto, por favor, me corrija, é o último estágio. É o último estágio, ninguém começa com feminicídio. As agressões vão tomando maior intensidade ao longo do tempo, até chegar ao ponto da morte da mulher. E o maior problema é que o agressor, quando ele faz uma vez, ele, com certeza, eu nunca ouvi um caso, ele só fez uma vez, nunca mais ele fez. Isso não existe. Então ele bateu na mulher uma vez, aí depois, eu não estava bem, porque eu tive um problema no serviço, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela perdoa. Aí ele faz de novo, e vai aumentando a intensidade, tanto do físico, do psicológico, seja do que for. Então, é necessário, sim, procurar uma ajuda e sair dessa situação mesmo. E nós estamos falando de violência contra a mulher, mas tem a violência contra a criança, né? Nossa. Mulheres, crianças. E idosos também. E também idosos, e pessoas com deficiência, porque tem a capacidade de reação mais reduzida. Tendo a vulnerabilidade, tem essa questão aí da violência contra idoso, com certeza, cuidador que abusa do dinheiro, filhos que abusam. Eu dei uma entrevista outro dia que eu falei sobre os direitos do idoso, né? Muita gente comentou que não sabia que o idoso tinha o direito de pedir pensão para os filhos. Se ele está numa situação onde ele não tem condições de manter as suas necessidades, ele pode pedir para o filho. Da mesma forma que também o avô e a avó, se os pais não tiverem condições de cuidar dos filhos financeiramente, também tem o dever de alimentos. Então é muito importante ressaltar tudo isso. Mas é a questão da vulnerabilidade. Se tiver uma pessoa com uma índole complicada ali, uma índole maldosa, aí com certeza abusa. Por isso que essa pessoa tem que ser detida no início, porque o abuso só aumenta. Essa história...
eu já ouvi, juro para você, veio cliente, por exemplo, em 2015, me procurou em 2015. Ele me bateu, tudo, e aí? Aí fico lá na consulta 1h30 com a cliente e tal. Eu vou entrar com divórcio. Aí some, 3, 4 anos. Quando retorna, ela já apanhou muitas vezes, ela já está desfigurada emocionalmente, deprimida, doente. Então, o que é muito importante é que procure ajuda no início. Procure ajuda e infelizmente tem essa resistência ainda, mas que vem mudando, né? A lei vem aumentando aí o rigor, o descumprimento da medida protetiva tem essa prisão em flagrante agora, tem o crime de feminicídio, tem o stalking, porque também é outra violência contra a mulher. Explica o que é o stalking. É do 147A. Que é do Código Penal. Do Código Penal, 147. Eu só falo Código Penal. A gente fala, tem que lembrar que tem gente que é sendo que não é advogado. 147A do Código Penal. Perseguir reiteradamente aquela pessoa. Então, se imagina, a gente trabalhando aqui e uma pessoa atrás o tempo inteiro onde você está, o que você está fazendo, né? Então, é outro crime para impor esse rigor aí, para intimidar, porque a questão mesmo é essa impunidade. Com a impunidade ele continua fazendo o que ele quer, o agressor. Se ele tiver certeza que ele vai ser punido, que tem uma fiscalização, ele toma cuidado. É como a multa, né? Você anda numa avenida, você sabe que tem um radar ali, né? As pessoas, você vê, todo mundo andando devagarzinho, 40, 50 por hora, porque tem o radar de 50. Passou aquele radar, ó. Vem a multa e vem pontos. A violência não é só doméstica, nem é só física, como você comentou. Nós temos, por exemplo, situações no mercado de trabalho, né? Quando a mulher ainda tem uma remuneração muitas vezes bem abaixo do homem para cumprir as mesmas funções, muitas vezes até com muito mais qualidade que o homem, mas o ambiente do trabalho, o assédio moral dentro do ambiente do trabalho, nós temos outras tantas questões ligadas. Mesmo, né? Hoje nós temos a própria OAB iniciou numa campanha contra exatamente a violência sexual, contra o assédio sexual dentro do ambiente da justiça, inclusive dentro do escritório, até dentro dos escritórios. Muitas histórias. Né, infelizmente, uma sociedade machista, ela contamina todos os espaços, né? Não é só em casa, mas todos os espaços públicos e privados acabam sendo contaminados. Né? Com certeza. Muito obrigado, foi uma alegria. Tema muito relevante, acho que a gente conseguiu... conseguimos conversar. Tema que tem muita coisa. Mas eu vou pedir para você que a gente possa voltar a conversar, tratar sobre esse tema outra vez, mais uma vez explicando às pessoas como faz para denunciar, para evitar esse tipo de agressão, como a gente consegue combater essa agressão desde o seu início. E também vamos conversar um pouquinho sobre a criança e adolescente, que você, como professora do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, também é um tema relevante. E a violência contra as crianças também. Muito obrigado. Fala mais uma vez das redes sociais para o pessoal ficar marcado. Só mais uma coisinha antes de fechar. Então, a mulher que está passando essa violência, um pouco do que a gente falou, não adianta conversar com o agressor, não adianta. Ela tem que angariar provas, procurar alguma dessas saídas aí que nós passamos, ou a delegacia eletrônica, através do site que está aí na sua tela, ou o WhatsApp das justiceiras, ou ligar no 180, ou procurar diretamente a vara de violência doméstica, por exemplo, aqui na Barra Funda. Procurar, né, imediatamente para procurar um amparo. E eu sempre falo que... Procurar um advogado de confiança, um advogado de confiança. Para orientar. E procurar não falar disso com ele, já procurar a sua, porque se ela alerta, ele muda. Né? É como, por exemplo, a traição, né? A mulher que está desconfiada da traição, ela não tem que levantar a bandeira, ela tem que buscar as provas. Da mesma forma, a violência doméstica. Não adianta, o agressor ele não tem piedade dela, ele não tem dó dela, ele bateu uma vez, ele vai bater na segunda, isso, olha, a experiência me mostra, todas as vezes que ele falou, eu não vou bater mais, ele pedia desculpa, agradava um pouquinho, né? Porque a violência psicológica é mesclada com a agressão e a recompensa. Então, num momento ela é agredida, no outro momento ela é bem tratada, por isso que ela fica confusa. Então, minhas redes sociais, o Instagram é @DanielaVespucci, CCI, italiano, 741.
O meu canal, Professora Daniela Vespucci, tem muita coisa sobre Professora Daniela Vespucci no YouTube, tem muita coisa sobre os direitos da criança e do adolescente, sobre processo penal, prática processual penal e a própria violência doméstica. Muito obrigado. E obrigado a todos que puderam acompanhar conosco esse MCast. E até o próximo. Um grande abraço.